Ou seja, ela quer agradar todo mundo. E você sabe qual é o grande risco que corre quem tenta agradar todo mundo, né? Não agradar ninguém. Programa em cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! A primeira quinta-feira de dezembro vem com 2 estreias nos cinemas pra gente comentar aqui. Um filme de terror e uma produção brasileira. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, não deixe de fazer isso. Aproveite e dê um like no vídeo. Vamos falar de cinema! Bom, nossas 2 estreias da semana são continuações. Uma é a parte 2 e a outra já é a parte 4. Eu começo pela mais novinha, que é um filme de terror. Em Five Nights at Freddy's 2, um ano depois dos eventos do primeiro filme, o pesadelo dos animatrônicos assassinos volta a assombrar a família do guarda Mike, que precisa proteger sua irmãzinha, que não sabe da verdade e está se reconectando com seus velhos amigos. O primeiro Five Nights at Freddy's saiu em 2023, um ano em que a maldição já tinha acabado. E que maldição é essa? A das adaptações de videogame para cinema que são ruins. Durante muito tempo, essa foi uma verdade universal. Mas 2 anos atrás, já tínhamos o novo Super Mario Bros., Sonic, Detetive Pikachu. Talvez faltasse um filme realmente bacana, voltado para um público mais adulto. E Five Nights at Freddy's poderia ser esse filme, mas não foi. E não foi porque não é bacana? Não foi porque não é exatamente voltado para um público mais adulto. Afinal, é um filme de terror com classificação indicativa 14 anos. Filmes de terror com classificação tão baixa costumam ser mais diversão para turmas de adolescentes. E tá tudo bem com isso, até porque esse é mesmo o público principal da série que hoje já conta com 11 games. Sem falar que classificações indicativas mais baixas naturalmente aumentam o potencial de bilheteria do filme. E esse é um elemento crucial para que ele gere continuações. Desde lá do início, os produtores jogaram limpo. Se o primeiro fizer sucesso, vai ter continuação. E aí você já pode... E agora que nós temos a continuação, você já pode deduzir o que aconteceu, né? O Five Nights at Freddy's de 2023 amealhou a impressionante quantia de 290 milhões de dólares de bilheteria. A 25ª maior daquele ano, um desempenho melhor do que filmes de super-heróis como The Flash e as Marvels, e do que desenhos da Disney como Wish. Foi ainda a maior bilheteria do ano para um filme de terror, à frente de A Freira 2, por exemplo. Tudo isso com um investimento modesto de 20 milhões de dólares, ou seja, arrecadou 14 vezes e meia o que custou para ser feito. E a Blumhouse não perdeu tempo e não brincou em serviço. 2 anos depois, já está entregando a continuação. E dessa vez, o orçamento mais do que dobrou, 51 milhões. É a produção mais cara da história do estúdio, que se acostumou a trabalhar com pouco dinheiro para fazer ótimos filmes, como Corra, Whiplash, Uma Noite de Crime, A Morte Te Dá Parabéns e as cineséries Sobrenatural e Atividade Paranormal, entre muitos outros. A diferença é que dessa vez eles estão, digamos assim, minimizando o risco. É que até pelos títulos que eu acabei de citar, dá para perceber que o selo deles costuma estampar produções criativas, com ideias que vão além do que se vê normalmente em Hollywood. Só que com o maior investimento da história do estúdio, não se brinca. Então o roteirista Scott Calton, que também é o criador do jogo, deixou claro que ouviria o feedback dos fãs em relação ao primeiro para escrever o segundo filme. A diretora Emma Tammy, mais uma vez no comando, também foi nessa linha, de que o filme daria mais do que os fãs estavam esperando, o que inclui muitos easter eggs e referências, ao mesmo tempo em que diz que quer surpreender, e ao mesmo tempo em que diz que quer conquistar também quem não conhece nada do jogo, um público que de mais a mais foi fundamental para o sucesso do primeiro filme. Ou seja, ela quer agradar todo mundo. E você sabe qual é o grande risco que corre quem tenta agradar todo mundo, né? Não agradar ninguém. Five Nights at Freddy's está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 14 anos, mais uma vez, e duração de 1 hora e 44 minutos. A segunda estreia da semana nos cinemas que eu tenho para comentar aqui tem classificação indicativa livre e é brasileira.
DPA 4, O Fantástico Reino de On-Dyon, é, como o próprio numeral do título indica, a quarta aventura desse trio de investigadores mirins. Bom, isso só no cinema, né? Se for contar na TV, aí é muitíssimo mais. Só que a ação agora pelo menos começa em dupla. Isso porque a Mel e o Zeca atravessam um portal e vão pro tal reino fantástico e mágico atrás do Max, que desapareceu. Pois é, a história de Detetives do Prédio Azul, ou DPA, começou na TV. No dia 15 de junho de 2012, estreava no canal por assinatura Gloob, que pertence à Globo, o primeiro episódio de uma série, a primeira produção própria do canal, aliás. Talvez ninguém envolvido na produção imaginasse que a proporção que isso tomaria, né? 13 anos depois, ainda estamos falando deles. De lá pra cá, já foram exibidos cerca de 500 episódios, fora os filmes. O primeiro saiu em 2017, intitulado apenas DPA, o filme. Já no ano seguinte veio O Mistério Italiano. Pula mais 4 anos, até por causa da pandemia, e só em 2022 saiu o terceiro filme com o subtítulo Uma Aventura no Fim do Mundo. E o mais impressionante não é nem só o sucesso em si, mas é a série ter mantido esse ótimo desempenho mesmo com as trocas de protagonistas. Sim, porque como costuma acontecer nesse tipo de produção, quando as crianças crescem, já não ficam mais tão convincentes nos papéis. Por isso acabam acontecendo as trocas. Ao longo dos anos, atores do elenco mirim foram saindo e outros foram chegando. E o público continuou ligado. Isso é bem difícil de conseguir e por isso os envolvidos estão realmente de parabéns. Saem atores, entram atores, o que não muda é esse ar de diversão saudável e inocente, mas sem desrespeitar a inteligência do público. Vida longa a essa turma! Bom, pelo menos a 21ª e a 22ª temporadas já estão confirmadas para o ano que vem. Os 3 primeiros filmes estão disponíveis no Globoplay e o quarto, você sabe, está em cartaz nos cinemas, com classificação indicativa livre e duração de 1 hora e 47 minutos.